Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Supereletroidinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Lei 10.406. Código Civil. Hoje são quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Então está atualizada até o dia de hoje. Fonte planalto.gov.br. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Parte geral. Livro 1 das pessoas. Título 1 das pessoas naturais. Capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 4. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Inciso 2. Do casamento. Inciso 3. Pelo exercício do emprego público efetivo. Inciso 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos e tenha economia própria. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1º. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2º. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu os outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 9º. Serão registrados em registro público, inciso 1, os nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Inciso 3, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Inciso 4, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10. Far-se-á a averbação em registro público. Inciso 1. Das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento,
o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Inciso 2º, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Dando continuação ao Código Civil, hoje, quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Então está atualizado até o dia de hoje. Fonte planalto.gov.br. Capítulo 2 dos direitos da personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento, sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.